Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o teólogo e pesquisador do Instituto de Estudos da Religião, Ronilson Pacheco. Ronilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Ronilson Pacheco é teólogo pela PUC do Rio de Janeiro, pastor pela Comunidade Batista de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, e mestre em Religião e Sociedade pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Além disso, ele é ativista dos temas de direitos humanos, raça e democracia e integra a direção do Instituto de Estudos da Religião, o ISER. Ronilson, me diz uma coisa, você lançou em 2019 o livro Teologia Negra, que tem agora sua segunda edição lançada neste ano. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a Teologia Negra. A Teologia Negra é uma teologia pensada e construída a partir da experiência, da vivência do povo negro, da comunidade negra, muito territorializada a partir da experiência no continente africano. E ela é uma das teologias que, de alguma forma, é uma resposta a essa ideia, a um certo enfrentamento a essa ideia de uma teologia que se coloca como hegemônica e universal, que obviamente é uma teologia pensada a partir das hermenêuticas, interpretações, da relação com as escrituras, né, com a Bíblia, a partir do continente europeu, seja pelos pais da Igreja Católica, os teólogos católicos, seja pelos protestantes, mas esse Alélia Gonzalez falava do eurocristianismo, né? Desse cristianismo muito associado com o colonialismo, com a expansão marítima, que no final das contas é o colonialismo, que de alguma forma forjou uma certa interpretação e consolidou uma interpretação da Bíblia, o imaginário das escrituras sobre Deus, dos personagens bíblicos, né? Invisibilizando a contribuição, a história, a presença do continente africano, a história do povo negro, a importância do povo negro. E aí a teologia negra é uma dessas teologias, a teologia feminista, a teologia indígena, a teologia mulherista, seja lá o que for, mas uma dessas teologias que está dizendo que a teologia tem contexto cultural, tem realidade humana, tem história, está vinculado com um contexto cultural de povos e trajetórias e jornadas e etc. E isso informa sobre como a teologia é. Então a teologia negra ela surge nessa perspectiva, é o povo negro dizendo que ele também tem o que dizer sobre Deus e a partir das escrituras. Legal. Com o passar do tempo, houve um processo de embranquecimento, eu vi você falando sobre isso, houve um processo de embranquecimento dos personagens da Bíblia, não? Sim. Não só de embranquecimento ou de visibilização quando eles são claramente, aqui quase como uma contradição, né, mas claramente negros. Uhum. Né? Então, tem um esforço que, por um lado, ele é uma invisibilização, quer dizer, uma negação desse enraizamento, dessa presença, dessa territorialidade negra e africana, e, por um lado, tem mesmo um certo embranquecimento, quer dizer, como você faz com que personagens que são importantes, e tão significativos, e tão expressivos, com tanto protagonismo nas escrituras, eles podem ser vistos, lidos no seu imaginário como pessoas brancas, ou muito associado com, obviamente, essa territorialização europeia. E isso também não é uma coisa trivial, né? Você pode pensar, por exemplo, tem uma história, eu sempre cito, né, esse texto, tem um texto que é muito, muito conhecido, que é quando Paulo, né, o Paulo de Tarso, que é talvez a segunda figura mais importante do Novo Testamento, depois de Jesus, obviamente, e o momento em que Paulo sai para a sua missão e ele é ordenado, né, a gente chama assim, né, na igreja, ele é enviado, autorizado por um corpo de liderança, né, de anciãos que impõem as mãos sobre ele, oram por ele e autorizam ele a fazer essa missão. E entre essa liderança, esses anciãos, está um homem que a Bíblia descreve como Simão de Níger, que é negro.
Então, essa informação que parece uma coisa simples, que muita gente diria que ela não faz diferença, que ela não pode ser politizada, mas ela tem um papel importante, porque você está dizendo que existe uma pessoa, existe um indivíduo negro, existe uma mão negra impondo as mãos com autoridade sobre Paulo de Tarso. Mas você diria que esse fenômeno de embranquecimento dos personagens ou de invisibilização dos personagens, ele é uma construção já de uma leitura europeizada da Bíblia ou é um fenômeno da indústria cultural, quando a indústria cultural passa a se apropriar da Bíblia como um objeto de entretenimento? Não, porque quando a indústria cultural se apropria, ela se apropria a partir dessa visão. Quer dizer, quando a imagem que a gente tem do Jesus branco, do Jesus europeizado, do Jesus até muito louro, de olhos azuis, que qualquer pesquisador sério sabe que essa imagem ela não comporta, mas quando a indústria cultural faz essa associação, ela já faz a partir de uma interpretação que é consolidada. Quer dizer, mesmo que ele não seja, mesmo que ele esteja mais para, sei lá, para Amarildo do que para Mel Gibson, no imaginário coletivo, essa ideia de Jesus branco é muito forte. Ou a ideia de um Jesus negro ela é muito hostilizada ou rechaçada. Então a indústria cultural ela responde à consolidação de um imaginário a partir de uma interpretação que é feita ao longo dos séculos. Né? E legal. É uma tese que forjada no meio acadêmico, que é majoritariamente progressista. Eu imagino que a recepção seja uma, mas eu queria saber como as igrejas receberam a teologia negra. No Brasil a gente tem um movimento que, por mais que tenha décadas, a gente tem aí pelo menos 2 décadas assim, bem consolidada da teologia negra, pelo menos como um tema importante, como uma teologia importante, como é a teologia da libertação, a teologia feminista e etc. Então, a gente tem um movimento de muitas idas e vindas, né, com relação à teologia negra. Muita gente não conhece a teologia negra, uma das razões de não conhecer é porque existe uma resistência mesmo, né? Tem uma resistência nos seminários, nos grandes seminários, obviamente, né? Tem uma resistência em grande parte das igrejas, quer dizer, diferente da experiência dos Estados Unidos, onde tem consolidado uma igreja negra, o Brasil não tem uma igreja negra nesse sentido, né? Politicamente pensando, sociopoliticamente. O Brasil tem pessoas negras na igreja. Né? E muitas são maioria, inclusive. São a maioria, pentecostais e negras. Mas para essas pessoas não chega a ideia de uma teologia negra. Então tem um acolhimento que ele tem vários movimentos. Né? Tem um desconforto no sentido de que muitas lideranças evangélicas, brancas quase sempre, acusam a teologia negra dela ser divisionista, né? De que ela divide a igreja, de que ela, na verdade, ela reforça a questão racial, e tem igrejas que não querem nem ouvir falar de teologia negra, porque acham que teologia negra, teologia não tem cor, teologia é só uma, aquela teologia universal com a qual eu falei com você. Agora, tem um movimento interessante, inclusive com cada vez mais jovens se aproximando, se redescobrindo o negro, e nessa redescoberta, né, de que ele é evangélico, mas é jovem e negro, a teologia negra está aparecendo como uma alternativa e como uma ciência importante, né? Como uma teologia importante, como uma forma de ler a Bíblia muito importante. Existe um interesse de identificar os personagens africanos na Bíblia a partir disso. Nilson, nós saímos recentemente de uma eleição aqui no Brasil em que o PT, após uma derrota nacional, passou a discutir a sua proximidade, a sua capacidade de diálogo com as igrejas evangélicas, com os evangélicos e com a periferia de uma forma geral, mas especificamente com essa periferia que hoje majoritariamente é evangélica. Durante muito tempo o PT dominou correntes da igreja católica no Brasil, tem até hoje, embora esteja perdendo espaço, mas tem até hoje um diálogo dentro da igreja católica, com lideranças da igreja católica, mas perdeu esse espaço com os evangélicos. Não é nem que perdeu, não consegue entrar nas igrejas evangélicas. Há uma rejeição ao partido, à esquerda, às ideias de esquerda. Você consegue entender, explicar, justificar esse fenômeno? Esse fenômeno tem vários fatores importantes, mas eu acho que um deles, que não dá para ser pensado como um erro pontual da eleição,
Eu acho que é um erro um pouco ao longo da história, Antecede é um erro histórico de uma certa resistência, hostilidade ou preconceito, ou alguma uma visão estigmatizada de uma parte significativa do campo progressista, né, o campo progressista médio, né, acadêmico, intelectual e sudestino e etc., com relação ao lugar da religião, de uma maneira geral, né, e sua inserção na política, sua capacidade como um articulador político importante, e com os evangélicos em especial e com os pentecostais mais em especial ainda, né? Porque quando a gente está falando dos evangélicos e os evangélicos nas periferias, a gente está falando majoritariamente desse campo, desse universo pentecostal, né? Então tem uma visão hostil, um certo preconceito, certo alijamento desse segmento da sua participação na construção propositiva, né, de democracia, de política social, de pensar politicamente, de pensar no sentido de pensar alternativas, alternativas políticas e etc., da sua participação, de seu protagonismo político, tem uma certa resistência. Quer dizer, a religião e o evangélico pentecostal em especial entra um pouco nesse lugar de um certo exotismo, sabe? Eu gosto muito dessa ilustração, que é um pouco olhar para a periferia, em especial para os pentecostais, e é como se fossem pessoas que estivessem lá com a cabeça vazia, que seria ocupada por quem chegar primeiro. Então, se a esquerda chegasse primeiro, com um bom discurso, uma boa narrativa, ela levaria esse público. Se a direita chegasse, como chega, com um bom discurso, uma boa estratégia, ela levaria. E esse público em si mesmo? Esse público em si mesmo, ele não pensa nada, ele está lá e ele quer ser atendido. Então, a ideia, por exemplo, que mesmo em campos mais progressistas, que têm repensado a sua posição com relação aos evangélicos, a persistente ideia dessa relação quase que automática entre evangélicos pentecostais periféricos e ausência do Estado. Quer dizer, as pessoas são evangélicas, são pentecostais, estão ali na igreja, se envolvem com a igreja porque o Estado não é presente, não tem assistência social, não tem presença do Estado. O que é uma insistência, né, dos pesquisadores, das pessoas que estão olhando para esse fenômeno, e para aqueles que também são, que é o meu caso, né, a gente brinca dessa dupla pertença, né, que ao mesmo tempo que está na pesquisa também, evangélico também. O que, evidentemente, não é verdade. As pessoas se aproximam da igreja por muitas outras razões, né? Pertencimento, o reconhecimento, a identidade, tem um senso comunitário que é extremamente importante. Poderia ter todos os instrumentos do Estado ali, mas esse senso de pertencimento, de comunidade, reconhecimento, de autorreconhecimento, essa vivência comunitária, isso não seria substituído pela presença do Estado, e a igreja faz isso de uma maneira muito eficiente. E eu achei interessante como essa sua resposta. Você acha que, ao invés de tentar compreender, dialogar, você acha que um problema da esquerda pode ter colocado no evangélico quase como um inimigo ideológico e ter enfrentado mais do que ter dialogado? Foi construído isso gradativamente, quer dizer, eu acho que aumenta esse estigma e essa radicalização a partir do governo Bolsonaro, obviamente, porque a gente sempre lidou com isso de alguma forma, a gente está há muito tempo dizendo que evangélicos são plurais, tem uma diversidade de evangélicos, mesmo que sejam minoritários, existe um campo evangélico progressista importante, mesmo uma parte do segmento evangélico, inclusive pentecostal, que não reconhece a si mesma como progressista, mas não são pessoas hostis às agendas de direitos humanos e da democracia, tem as suas convicções, ainda que de uma certa forma conservadora em muitos aspectos, mas respeitando os limites de que essa visão conservadora diz respeito à sua visão de mundo, à sua interpretação bíblica, que não se impõe a outras pessoas. Quer dizer, a gente sempre lidou com isso, e pessoas que não são apenas evangélicas, elas são atravessadas por dilemas que atravessam qualquer pessoa na sociedade. Tem a ver com emprego, tem a ver com segurança, tem a ver com oportunidade, tem a ver com trabalho, tudo isso junto. E aí, é claro, no contexto, né, que está na esteira ali de 2014, 2016, até a chegada de Bolsonaro, você tem um processo de radicalização de Bolsonaro e o bolsonarismo que vai radicalizando a igreja, né, que vai politizando a igreja de uma maneira fundamentalista, cada vez mais radical, cada vez mais aprofundada. E aí, ao invés de haver uma disputa por esse segmento evangélico,
de alguma forma, os seus interesses, sua visão de mundo, como isso pode contribuir para a democracia de alguma forma, suas experiências locais, que está para além do que as lideranças megalomaníacas têm como intenção, como projeto de poder. As pessoas que estão ali na vivência do dia a dia, ao invés de olhar, de fazer a disputa desse segmento a partir dessa contribuição e desse lugar, tem uma associação automática entre ser evangélico e ser ultraconservador e ser apoiador de fundamentalistas, de intolerantes religiosos, racistas religiosos e etc. Que eu acho que esse equívoco, essa visão, essa hostilidade se aprofundou e não vai ser superado de uma eleição para outra de uma maneira rápida. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, nós temos esses pastores das grandes denominações que hoje majoritariamente estão ligados à extrema-direita. Você acha que o caminho para a esquerda passar a dialogar com as igrejas evangélicas são as denominações menores, que formam a grande massa de igrejas evangélicas no Brasil, né? O caminho é mais pela base, essas denominações menores, nasce todo dia, fundo de casa, garagem, sim, todo dia nasce... Sim, com certeza, né? Isso é algo que é dito, né, pela gente, pesquisadores e pessoas que estão no campo já há bastante tempo. Isso é uma coisa até que, em certa medida, uma parte da esquerda, inclusive uma parte próxima ao presidente, né, do campo mais antigo do PT, que atravessou essa relação do PT com católicos e evangélicos populares, a Benedita veio dessa história e tal. Que de alguma maneira isso reconhece, e Bolsonaro ajudou a ter de reconhecer isso, que existe um gap também entre as grandes lideranças fundamentalistas que reivindicam para si uma representação evangélica, que eu chamo de representação evangélica imaginária. Ela depende disso, esses caras dependem disso, a bancada evangélica depende disso, depende de fazer a sociedade, o poder, a mídia, o Brasil acreditar que eles falam pelos evangélicos. Então eles disputam essa identidade e essa representação. E o que a gente está dizendo há muito tempo é que existe também um gap entre as grandes lideranças e as pessoas a partir do seu dia a dia. Porque elas também negociam muito a partir do seu dia a dia, a partir da sua realidade. Então, durante muito tempo, a ideia foi: resolve com as grandes lideranças e eles vão te entregar milhões de eleitores que são os membros das suas igrejas, né? E a experiência com o Bolsonaro e a experiência desse processo de radicalização tem colocado essa perspectiva contra a parede, no sentido de que esses caras não são fiéis a nenhum tipo de acordo, eles não podem te garantir 100% o voto de ninguém, porque as pessoas decidem a partir da sua realidade, a partir da sua história. E eu acho que, para fechar, eu acho que todo aquele contexto da resistência, do rechaço ao PL do estupro, eu acho que mostra isso de alguma forma. Legal. Com essa resposta do Ronilson, nós encerramos o primeiro bloco do BDF Entrevista e voltamos já já. Estamos de volta com o BDF Entrevista, hoje recebendo Ronilson Pacheco, teólogo e pesquisador. Ronilson, eu queria abrir esse segundo bloco nós falamos sobre os problemas da esquerda para dialogar com as igrejas evangélicas. Eu queria ir para outra ponta dessa história, que é como a extrema-direita lida com as igrejas evangélicas. Eu li uma aspa tua de um texto que você escreveu que eu achei muito interessante, queria reproduzir aqui. A extrema-direita usa a gramática religiosa para um projeto de radicalização. Eu queria entender que subterfúgios dessa gramática a extrema-direita está usando e que projeto de radicalização é esse? São dois movimentos ou duas frentes, eu diria, distintas, né? Você tem uma parte da extrema-direita no Brasil que está realmente associada com o campo religioso, né? Católico e evangélico. Aqui a gente está falando de evangélico de uma maneira mais específica, mas sempre bom dizer que os católicos têm um papel importante nisso e eles quase sempre passam desapercebidos. Então, que está ligado com o campo religioso evangélico de fato. Você tem grandes lideranças que usaram a sua igreja realmente como incubadoras de fundamentalismo, de radicalização, né? E numa contribuição, aproximação e colaboração muito forte com o governo Bolsonaro, e pós-governo Bolsonaro, de alguma maneira, intensifica esse processo de radicalização. Então,
Essa afirmação da coisa da gramática religiosa busca fazer uma distinção de que, a partir de uma pesquisa do Isé, o Isé fez uma pesquisa muito com relação à eleição recente, de que diminuíram os números de candidatos, por exemplo, que usam a identificação religiosa. Tipo, você tinha muito candidatos na eleição anterior que tinha pastor falando de tal, né, irmão falando de tal e tudo. Essa identificação ela diminuiu, os candidatos usaram menos. No entanto, aumenta o número de candidatos que se identificam ou se apresentam nas suas redes sociais, nas suas páginas pessoais, fazendo questão de enfatizar que elas são tementes a Deus, ou que elas são crentes em Deus, ou que elas colocam Deus, né, família e pátria, ou pátria, Deus e família, ou Deus em primeiro lugar. E aí a gente começa a perceber esse movimento de que, embora não seja diretamente religioso, ou não assuma diretamente um lugar, uma conotação religiosa, a gramática religiosa é usada porque a religião tem uma capacidade de mobilização importante. Então você não precisa de fato estar comprometido com a igreja, você não precisa de fato ser pastor. Sabendo usar os jargões. Mas você sabendo usar os termos, você sabendo usar os conceitos, as expressões, você comunica, você capta, né? Sei lá, o exemplo mais recente talvez pode pegar o Marçal, que usava muito, né? Ele fazia muito essa referência de associar a política dele, o projeto político dele com a ideia do reino, né? Que ele só precisa falar que é reino. Então, o jornalista pode não saber, as pessoas podem não saber, o analista pode não saber, mas as pessoas religiosas, evangélicas sabem. Ele fala reino e as pessoas entendem que ele está falando de reino de Deus. Então, essas expressões e essas inspirações, que você inspira as suas ideias em autores cristãos conservadores, né? Seja de literatura, seja de ideia política, de ideia filosófica, de ideia teológica. Você usa expressões teológicas, você usa conceitos teológicos, você usa toda aquela expressão do próximo, né? Você usa toda essa ideia da relação de Deus com o indivíduo, né? Da individualidade, do mérito, etc. Você passa pelas... É como se fosse uma linguagem codificada, né? Que grande parte da mídia mainstream, dos analistas, do campo secular da sociedade não entende, acha até meio esdrúxulo, mas quem entende se conecta, sabe? Sabe que tem uma relação, quer dizer, a minha decisão política eu vou tomar a partir daquilo que Deus quiser ou que Deus decidir. Você não vai à igreja, você não ora por isso, não reza por isso, você não faz nenhuma questão disso no dia a dia. Mas é importante que você diga que Deus é um pouco o centro do que você está pensando politicamente. Então isso eu estou chamando de gramática religiosa. A extrema-direita entendeu entende a capacidade de mobilização social e de inspiração que a religião tem, e ainda que não se associe religiosamente, às vezes tem políticos que é até um mistério, né? A gente fica pensando, fulano é católico ou evangélico, a gente não sabe. E ele também não faz questão de dizer publicamente ou se definir. Ele fica usando ali, fica navegando com a gramática religiosa, pegando os segmentos em várias frentes. Agora, tem uma característica também que me parece associada à extrema-direita que está dentro da igreja, ou que pelo menos simula essa relação, que é o nacionalismo, né? O uso da bandeira, dos símbolos da pátria e tal. Em que momento essa chave virou? Porque não me parece ser uma característica de muito tempo, né? Com esse nível de profundidade, quer dizer, uma experiência de uma tentativa prática de imposição de experimentar o nacionalismo cristão no Brasil, ela está muito associada com o governo Bolsonaro. Como foi a experiência, né, de Trump em 2016, quando emerge o nacionalismo cristão nos Estados Unidos. E a ideia é basicamente essa, né, como é um certo enquadramento cultural, né, e político que imagina, que pensa, que tenta construir o país e a sociedade, né, a identidade do país, a identidade social do país a partir de uma convicção religiosa cristã, nesse caso cristã
conservadora. Quer dizer, você não precisa, não é um governo teocrático, você não está falando de presidentes pastores, não está falando de ministros da Suprema Corte pastores, embora a gente hoje tenha, mas está falando de um projeto de como essa visão cristã conservadora, né, a partir dessa perspectiva desse Deus ultraconservador, ela deve ser o orientador da sociedade. Você pode ter uma sociedade diversa, você pode ter liberdade religiosa, você pode reconhecer que outras religiões têm o seu lugar e têm o seu papel na sociedade, mas o que orienta a sociedade no seu sentido formal, legal, sistêmico, etc., é essa perspectiva cristã conservadora. E, de alguma forma, o governo Bolsonaro tentou experimentar isso de uma maneira, né, muito prática, porque é uma experiência que está inserida dentro do governo, né? Acho que é a primeira vez na história, e única, e eu espero que tenha sido realmente a única, em que essa perspectiva realmente orienta projeto de governo, né? De maneira que até as relações diplomáticas eram relações diplomáticas pensadas a partir da identificação com essa mesma visão política religiosa ultraconservadora e fundamentalista, né? As conexões internacionais que faz, os tratados que assina, uma certa hostilidade a instituições multilaterais importantes, como ONU, OMS, sei lá, Unicef, o que for, a OMS que sofreu tanto, né, de ataques nesse sentido, o OEA, a hostilidade desses movimentos multilaterais, que são vistos como laicos e como descompromissados, com uma perspectiva cristã, que estão pensando muito globalmente, com uma certa influência, né, não cristã conservadora, para se associar com tratados meio que marginais que estão meio que escrevendo na mesma cartilha. Então, a gente teve essa experiência que não necessariamente ela desaparece. É sempre bom dizer que isso não é um projeto religioso, né? O nacionalismo cristão é um projeto político. O nacionalismo cristão é uma ideologia de extrema-direita. De fora, né, para dentro da igreja. Exatamente. Quer dizer, não é a política como religião. É a religião realmente usada como política, né? Agora, você falou dos Estados Unidos e do governo Trump. Eu queria falar da vitória do Trump, da eleição especificamente, mas queria começar falando sobre a vitória do Trump. Eu queria ouvir de você, Ronilson, primeiro, o voto negro nos Estados Unidos. Ele, historicamente, a participação da população negra na eleição estadunidense, ela é baixa, né? Ela é menor. Por quê? E o que você achou de como se comportou esse voto negro durante a eleição desse ano? O voto negro nas eleições ele é sempre um dilema, embora ele sempre, quando ele acontece, ele é majoritariamente democrata já há bastante tempo. Mas a comunidade negra sempre teve uma relação de muitas idas e vindas com a questão eleitoral, quer dizer, isso tem questões profundas, embora tenha um histórico, né, de uma conquista muito esperada pelo movimento pelos direitos civis, mas também tem uma certa frustração de respostas que não chegaram, quer dizer, não se limitava apenas a votar, tinha muitas respostas de acesso, direitos reconhecidos, de dignidades reconhecidas, de acesso, de mobilidade social, de reconhecimento. Tem muitas respostas que não foram entregues, que não foram dadas, ou as respostas que continuam sendo dadas ainda são atravessadas por muita desigualdade ou a violência, como a própria violência policial. Então tem sempre movimentos de idas e vindas, existe uma tendência de um certo desânimo com relação às eleições, que é fartamente, majoritariamente superado, obviamente, com a eleição do Obama, pelo menos a primeira eleição em 2008, por razões óbvias, né? Claro. Finalmente um homem negro está chegando, símbolo até, então é muito emblemático, são 95% do eleitorado negro. Então, tirando isso que é muito emblemático, quer dizer, em 2012 a eleição também é muito alta, mas é menor do que em 2008, e ela tinha tudo para ser menor. Foi menor, né, em 2016 com a Hillary, e ela tinha tudo para ser menor também, talvez até decaindo um pouco
com o Biden. Mas teve dois fatores que foram extremamente importantes. Um foi a pandemia e tudo que a pandemia causou, em especial para a comunidade negra. E outra foi o assassinato de George Floyd, que de alguma maneira trouxe uma certa efervescência de um movimento antirracista global, né, que mobilizou a comunidade negra a buscar transformações, e como Donald Trump de alguma forma estava muito associado com todo esse debate, quer dizer, o flerte de Donald Trump com muitos movimentos de supremacia branca, alguns declarados, outros sutis de supremacia branca nos Estados Unidos. Então, sempre foi um movimento de idas e vindas. Então, isso a comunidade negra em geral, que é um pouco assim, eu recebo muito pouco para poder ser cobrado de uma transformação no momento de eleição, sabe? E aí eu acho que tem essa avaliação que é pontuado por situações limítrofes, que eu acho que como foi 2020. E falar do recebo muito pouco, eu acho que um dos problemas da campanha democrata esse ano, da Kamala Harris, foi justamente a dificuldade dela, porque é um histórico, né, da relação dela com o movimento negro, nunca foi uma relação boa, né? Está correta essa análise? Sim, total. Ela e sempre por quê? teve muita... sobretudo por causa da experiência dela como procuradora na Califórnia. Ela sempre foi muito rígida ali nesse lugar da lei e da ordem. Ela escolhe um pouco esse lugar de que o fato dela ser negra e dela ser uma mulher não faria diferença na qualidade, na rigidez do seu trabalho. Então tem muitos altos e baixos nessa relação da comunidade negra, né, de movimentos que ela não endossa, não se posiciona, ou que ela se posicionou de maneira que foi muito frustrante para a comunidade negra, algumas decisões, etc. Então ela raramente dialogou com esse movimento de alguma forma, sabe, diretamente. Claro que ela estava num outro lugar, que era menos político, né, era um lugar que é da lei e da ordem, né. Mas ela sempre fez muito pouco esse movimento. Então a relação dela nunca foi das melhores relações, né? Foi um debate muito grande dessa escolha dela, por exemplo, para ser vice do Biden, uma das razões por causa disso. E, Nilson, a campanha, a trajetória do Trump e a campanha dele tem relações óbvias com o movimento supremacista nos Estados Unidos. Como você imagina que vai ser esse segundo mandato do Trump em relação à população negra estadunidense? Olha, tendo a achar que, quer dizer, eu acho que não é uma análise isolada, né? Acho que tem muitas análises nesse sentido, de que não tem porquê Donald Trump não dobrar a aposta, sabe? Se a gente tem a memória do que foi o seu primeiro mandato, sobretudo ali no contexto da morte de George Floyd, em que ele já fez esse movimento, não tem por que achar que ele vai ser menos do que isso nesse segundo mandato, agora que ele está muito mais bem amparado, inclusive com votos negros significativos. Então, há tendência de que ele dobre a aposta. Certo. E você acha que mesmo com uma possível reeleição no Norte, ele pode radicalizar esse discurso? Mesmo com uma reeleição. Uma possível reeleição no horizonte. Ele se candidatar mais uma vez? Se candidatar mais uma vez. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu honestamente acho que o Trump não é um estrategista nesse nível. Não acho que ele tem um pensamento assim de longo prazo, não é um carreirista político. Isso que é muito interessante. O Trump não é um político nesse sentido. Talvez fosse a Nikki Haley, talvez fosse o DeSantis. Mas o Trump realmente ele tem uma figura meio de lobo solitário, assim, sabe? O Trump é muito mais alguém que abre uma porta e permite que as coisas aconteçam do que propriamente pensar um projeto político no qual ele se veja mais 8 anos e um projeto político para esses 8 anos. Haja visto essa relação do projeto 2025. Quer dizer, o 2025 é das diversas contribuições, né, ultraconservadoras e talvez até supremacistas que chegam até o Trump, que veem no Trump um terreno possível para prosperar. Para a gente fechar esse segundo bloco, você falou de um projeto político de 8 anos e tal. O que, para além do que a gente conversou aqui, da relação do Trump com a população negra, o que você imagina desse segundo mandato do Trump? Eu acho que ele vai radicalizar em todas as decisões que ele iniciou no primeiro mandato, desde a retirada dos Estados Unidos a acordos internacionais importantes, seja no clima, seja comerciais,
ou seja, na defesa de direitos, né, dos direitos humanos, de direitos humanos de uma maneira geral. Então, acho que tem essa perspectiva geopolítica importante. Acho que tem um aprofundamento do ataque, da resistência a conquistas importantes, quer dizer, já veio da retirada da política de ações afirmativas, a partir da Suprema Corte, né? Já veio a partir da verdadeira caça às bruxas da teoria crítica racial no ensino, nas escolas, já veio com relação à derrubada do direito ao aborto. Quer dizer, acho que tem um investimentos em todas essas políticas e direitos conquistados que, de alguma maneira, elas atravessam uma certa minoria social nos Estados Unidos. Legal. Com essa resposta, então, nós encerramos o segundo bloco do BDF Entrevista e voltamos já já. Estamos de volta com o BDF Entrevista dessa semana, muito especial, recebendo aqui Ronilson Pacheco, teólogo e pesquisador. Ronilson, falamos um pouco sobre conjuntura nacional, um pouco da eleição do Donald Trump. Queria abrir esse terceiro bloco, a gente falando um pouco sobre movimento negro. Da sua experiência quando morou nos Estados Unidos, o que você vê que o movimento negro estadunidense, o movimento negro brasileiro, onde eles se aproximam e se afastam em suas características? Bom, eles se aproximam que as lutas são significativamente as mesmas. Eu acho que tem uma diferença muito mais de fora para dentro, quer dizer, como são os olhares, tem um olhar muito mais romântico e compreensivo, interessante e interessado para o movimento negro nos Estados Unidos, haja visto o sucesso e a repercussão e a adesão e a popularidade do Black Lives Matter, e tem pouco interesse e conhecimento à história do movimento negro no Brasil. Invisibilizado, inclusive, por grande parte de pesquisadores e mídia. Mesmo da esquerda, e etc. Mesmo da esquerda, principalmente. Uhum. E principalmente da esquerda. Mas as lutas são absolutamente as mesmas. Quer dizer, o que o movimento pelos direitos civis tem de enfrentamento, resistência e conquista nos Estados Unidos, a gente pode equiparar com o que o movimento negro unificado, por exemplo, fez no Brasil, né? Com figuras importantes que atravessaram esse movimento. Então, eu diria que as lutas são basicamente as mesmas. Talvez a diferença, eu diria que aí é uma coisa muito da identidade dos Estados Unidos, como um país cosmopolita, talvez o país mais poderoso do mundo, que é um pouco o que a gente chama de excepcionalismo americano, que de alguma maneira ele afeta também uma parte do movimento negro que tem uma certa centralidade nos Estados Unidos, né? Como se sua luta fosse um pouco única. É claro que você tem muitos movimentos, o próprio Black Lives Matter tem ramificações que faz muitas conexões diaspóricas, vamos dizer assim, né, com outras lutas, né, com a América Latina, tentando se conectar com a Palestina, por exemplo, ou com lutas do Caribe, mas de uma maneira geral tem um certo excepcionalismo que é muito típico do americano, seja pela própria perspectiva do idioma, por exemplo, né, conexões que são feitas a partir dos Estados Unidos, aí eles não falam espanhol, eles não falam português, eles não falam... o inglês é a única forma de se comunicar nessa ideia do inglês como uma língua universal. E muito centralizada a luta, né, a luta do povo negro no sentido de um movimento negro global é muito referenciada a partir da experiência dos Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos com a sua luta pela escravidão e etc. Essa eu acho que é uma diferença importante, que o Brasil tem esse reconhecimento de um lugar de sul global que precisa e reconhece essa conexão e essa identificação a partir de lutas semelhantes. Agora, há uma cobrança ao movimento negro brasileiro, injusta na minha opinião, mas há uma cobrança frequente para que ele se comporte em momentos, um assassinato marcante, retiradas de direitos e tal, que ele se comporte ou que ele vá às ruas, tal qual o movimento negro estadunidense faz. Você enxerga essa diferença? Não enxergo essa diferença, eu enxergo exatamente o que eu acho que está dentro um pouco dessa visão que é muito mais interessada e romantizada com relação ao movimento negro nos Estados Unidos. O fato é que no Brasil é feito. A questão é que hoje tenta-se fazer um movimento diferente, mas durante muito tempo, quer dizer, o normal é que
grande parte da imprensa, da sociedade, são críticos com relação às formas de resistência que as pessoas fazem na favela, por exemplo. Se elas vão para as ruas, se elas queimam pneu, se elas queimam ônibus, se elas queimam carro de polícia, se elas fazem manifestações, o tipo de manifestação que faz. E acham o máximo, e acham um ícone de resistência nos Estados Unidos a mesma coisa, que é queimar carro de polícia, que é enfrentar a polícia, que é fazer as grandes manifestações, e etc. E a outra é uma questão geográfica importante. Você vai fazer grandes manifestações na Broadway, não é a mesma coisa você fazer grandes manifestações no Jacarezinho ou na Maré. Você vai ser confinado, reprimido, e dependendo da comunidade, da favela, nem o benefício da cobertura jornalística você tem, porque uma coisa é fazer uma manifestação desse tipo no Complexo do Alemão ou no Amaré, e outra coisa é fazer no Salgueiro, por exemplo, em São Gonçalo, entendeu? Onde poucas câmeras chegam para poder fazer esse registro, que é completamente diferente de você fazer um protesto, uma manifestação em qualquer cidade em Minnesota, por exemplo. Historicamente, o movimento não tenha êxito. Dias do Nascimento foi um congressista, mas historicamente o movimento negro tem tido dificuldades de transformar lideranças nacionais do movimento em quadros da política institucional. Em São Paulo nós temos a Luana Alves, a vereadora, que é a primeira mulher negra em 2024, hein? A primeira mulher negra reeleita para a Câmara Municipal. Por que você acha que tem uma dificuldade do movimento negro de se pautar na urna? Eu acho que a dificuldade não é do movimento negro, né? A dificuldade é da incidência do racismo no Brasil, quer dizer, de ver a participação dessas pessoas negras no processo político brasileiro, que é um histórico muito diferente dos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, com todo esse índice de participação, você tem estados que nunca elegeram um candidato, um deputado, um representativo, né, federal, nacional, ou um senador negro, por exemplo. Então, não acho que haja problemas com o quadro do movimento negro, da proposta política do movimento negro. Você vê que a experiência, né, da coalizão, da ideia de não há democracia enquanto houver racismo, quer dizer, essa mensagem é real. As pessoas que estão pensando em democracia, que querem pensar democracia, elas querem pensar a partir das mesmas lideranças brancas, das mesmas pessoas brancas. Você pode ver o tipo de debate que é feito. Não é incomum que eu participe de mesas em que vão discutir, por exemplo, democracia, e as pessoas brancas vão falar de democracia no sentido geral, universal, ético, da importância, e eu vou falar da democracia a partir da periferia, da favela, como é para a população negra. Por que para a população negra? A contribuição da população negra para a democracia não é uma democracia para a população negra, é uma contribuição de democracia para o Brasil. A população negra está pensando no Brasil. A população negra não está pensando uma juíza da Suprema Corte Negra para tornar o STF mais colorido. É porque isso é extremamente importante, porque isso mostra o que também é o Brasil. Então isso é muito mais da resistência, da incidência de um legado colonial, escravocrata, estigmatizante sobre a população negra, do que propriamente as estratégias e a incidência e a participação do movimento negro com relação às urnas. A gente viu, após o desempenho da esquerda esse ano nas eleições, uma reflexão e uma crítica ao identitarismo. E aí eu queria fazer um ponto aqui. Primeiro, eu queria dividir essa conversa, essa questão contigo, em duas partes. Primeiro, eu queria saber qual reflexão, o que te parece esse termo identitarismo? Eu vejo o identitarismo muito mais visto de fora para dentro. Quer dizer, quando eu não vejo identitarismo, eu vejo o lugar da identidade, lugar no qual eu estou e também me reconheço. Identitarismo eu vejo muito mais como é olhado de uma maneira estigmatizante, pejorativa, de fora para dentro, quando as questões que são atravessadas pela identidade passam a se tornar pautas importantes, né? Eu vejo tudo como identidade. A história do Brasil é uma história sobre identidade, de uma determinada identidade. A história dos Estados Unidos é uma história de identidade. A eleição de Donald Trump é uma história sobre identidade. Então, tudo é atravessado pela identidade. E aí surge o identitarismo quando aqueles que são enquadrados e alijados a partir da identidade reivindicam
o acesso, o pertencimento e o protagonismo político que sempre foi de uma determinada identidade. Então, eu acho que essa diferença é importante. Gessé de Souza lançou o livro Pobre de Direita e ele faz algumas reflexões sobre a questão do identitarismo, mas na divulgação do livro, ele falou, me permita ler aspas, ele falou que a esquerda errou porque ao eleger pautas identitárias deixou de discutir os problemas reais dos pobres. O que você pensa sobre essa reflexão do Gessé? Eu acho extremamente problemática. E eu acho que ela faz parte de um conjunto importante, que é responsabilizar, de alguma forma, as reivindicações que são pensadas e construídas a partir da identidade, por exemplo, uma certa ascensão da extrema-direita, um certo ressentimento, que é a palavra do momento, o ressentimento que alimenta de alguma forma a extrema-direita. Eu acho que na busca por culpados é extremamente problemático você imaginar que havia um caminho que era possível e esse caminho não é mais possível porque o governo, os partidos de esquerda, os movimentos progressistas passaram a acolher, por exemplo, as reivindicações feitas a partir da identidade da questão racial, a partir da identidade da questão de gênero, a partir da identidade da questão LGBTQIA+, que são extremamente importantes. Então, eu acho que é extremamente problemático essa responsabilização a partir das reivindicações de identidade. Definitivamente, se tem um problema que a esquerda, que o PT não tem, fomentar ou alimentar a extrema-direita por acolher pauta identitária. Pelo contrário, em muitas dessas pautas esse reconhecimento chegou muito tarde. Maravilha, encerramos aqui então essa edição especial do BDF Entrevista. Hoje nós recebemos Ronilson Pacheco, teólogo e pesquisador. Você pode acompanhar esse programa na terça-feira às 21h. Aliás, o BDF Entrevista você pode acompanhar toda terça-feira às 21h na TVT. Também estará disponível nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube e também no seu tocador, no seu streaming de preferência, também estará disponível o programa. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima semana.